Boa noite, bem-vindos a mais um Bíblia na Mesa, momento precioso que Deus tem preparado para cada um de nós. Estamos nos aprofundando na palavra dele, estamos estudando a Bíblia e hoje não vai ser diferente. Hoje, Mateus capítulo 13, tem bastante coisa legal para a gente falar a respeito das parábolas de Jesus. Talvez de uma maneira que você nunca tenha visto, um olhar diferente sobre as parábolas de Jesus. Se é a primeira vez que você está aqui com a gente, já confere se você está inscrito no canal, se você está com as notificações ativadas para não perder nenhuma aula, não perder nenhum culto aqui da Igreja do Nazareno Eloy Chaves, beleza? Tem que fazer aquela parte do YouTuber, né? Aproveita e dá o seu joinha aí no vídeo, beleza? Clica aí, por favor, que o YouTube entende que esse vídeo é relevante, é importante e acaba divulgando para mais pessoas. Também faça sua parte, compartilha com seus amigos, com seus familiares que você sabe que tem interesse na palavra de Deus, tem interesse nesse estudo, porque tem sido bênção, né? Eu sei que tá sendo bênção porque tá sendo bênção pra mim, então com certeza tá sendo bênção pra você também. Então, que a gente possa cada vez mais divulgar a palavra de Deus, beleza? Esse fim de semana me perguntaram, Rafa, por que você não ora antes de começar? Por que você não ora depois que você termina? E a grande verdade é que eu quero que você ore. Apesar de eu nunca ter falado isso, mas na minha cabeça, pra mim, todo mundo já orava antes. Então, ó, fica a dica aqui, ora antes de começar, beleza? Porque, afinal de contas, a gente já quer começar com o estudo e já engatar nos tópicos e tudo mais, então faz a sua oração antes. Se você não orou hoje, pode dar uma pausa no vídeo, ora aí rapidinho, daqui a pouco você volta aqui, mas faça a sua própria oração, porque a grande verdade é a seguinte, se eu orasse antes de começar, e se eu orasse depois de encerrar, com certeza você não faria a sua própria oração, e o estudo é um incentivo para que você mantenha um contato com a palavra de Deus, que você mantenha também uma vida de oração, que você mantenha também uma reunião familiar. Por isso que eu indico, né, enfim, o logo aqui é tudo relacionado à família, que você possa estudar a Bíblia, a palavra de Deus, em família, beleza? Também, e outra coisa, né, no fim da aula, eu também não encerro orando, porque a ideia é que você possa já, na hora que encerra a aula, já ler o capítulo da semana que vem, então você, enfim, você faça a sua própria oração depois que você ler o capítulo da semana que vem, beleza? Combinado? Então é isso, a oração é com vocês, ok? Então ora aí antes de começar e após a leitura da próxima aula, beleza? Bom, sem mais delongas, já até saiu aqui as coisinhas da tela, mas vamos lá para o nosso estudo. Só para não perder o costume, né? Aqui na descrição do vídeo então tem os slides da aula, se você quiser ler com mais calma depois. Tem também ali outras referências que eu usei para fazer esse estudo, os links e tudo mais, então fique atento aqui à descrição do vídeo para você ter mais informações sobre o nosso estudo. Tem também a playlist, então se é a primeira vez que você está vendo aqui com a gente, acesse a playlist que tem lá todas as aulas sobre o Evangelho de Mateus, desde a introdução do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, até, enfim, todos os capítulos que nós já estudamos até agora, beleza? Mas não tem problema, se é a primeira vez que você está aqui com a gente, dá para você acompanhar a aula do capítulo 13 hoje aqui com a gente, beleza? Vamos lá, sem perder mais tempo. É isso, Mateus capítulo 13 é o que nós vamos ver hoje, fala bastante sobre as parábolas de Jesus, né? E aqui apenas um panorama para a gente entender o que nós vamos ver aqui. Então Jesus usa parábolas para explicar o reino, Jesus diz o motivo de usar parábolas, Jesus explica suas parábolas e Jesus é rejeitado em Nazaré, certo? Aqui a ilustração para a gente aí dessa aula, aí Parable of the Sower, ou seja, a parábola do semeador, por Thomas Bertrand Poole, né? Muito bonito, né? Achei bonito, viu, essa obra de arte aí, hein? Show de bola, hein, galera? E aí todos os tipos de terreno, né? Dá pra ver as aves ali, ó, da beira do caminho, as pedras, os espinhos. Muito bom, show de bola. É isso aí, vai ilustrar a nossa aula de hoje, além dessa outra ilustração que eu coloquei aqui também, do Tissot, né? Que é Jesus parabolando, Jesus pregando ali, dando as suas ilustrações a respeito do reino, e é esse mesmo tópico que a gente vai começar agora, né? O reino ilustrado, né? E muitas histórias relativas ao reino de Deus são contadas por Jesus através de parábolas, né? E o que é a parábola? Nada mais é do que histórias com uma moral, histórias ilustradas a respeito de algo, nesse caso aqui do reino de Deus. Então nós vamos ver nesse capítulo inteiro, nós vamos ver a parábola do semeador, né, que é a maior delas, né, a maior parábola que Jesus conta. Temos também a parábola do joio e do trigo, parábola do grão de mostarda, parábola do fermento e tem mais. Parábola do tesouro escondido, parábola da pérola valiosa, parábola da rede de pesca. Então, bom,
Para serem devidamente compreendidas, as parábolas devem ser lidas tendo como base o cenário, personagens e linguagem daquele tempo, né? É muito importante isso, né? Toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que questionar o próprio texto, né? Isso a gente fala desde o início aqui do nosso estudo, então sempre que você for ler, e nesse caso aqui em relação às parábolas, é da mesma forma. Você pergunta quem está falando, para quem está falando, por que está falando, e qual era o contexto do que estava acontecendo ali nesse lugar, o que estava acontecendo, enfim. A gente tem que ter todos esses contextos para que a gente possa entender o cenário e entender melhor a palavra de Deus. E não é diferente aqui com as parábolas de Jesus. Então, quem está falando é Jesus. Para quem que ele está falando? Para a multidão e para os discípulos que estavam ali, né? Por que ele estava fazendo isso? Ele vai explicar daqui a pouquinho, né? Não vamos dar spoiler aqui do estudo. Mas ele vai explicar por que ele fala por parábolas. E, enfim. Então é muito importante a gente entender o motivo daquilo que nós estamos lendo, certo? Então, começando por aí, né? Apesar do capítulo já começar com uma parábola, nós vamos, antes de entrar nas parábolas em si, vamos falar um pouquinho de por que Jesus usava parábolas, né? Primeiro que Jesus ele inaugura esse estilo de ensino, né? E usa parábolas que fazem alusão ao que as pessoas viviam naquela época, né? Pode parecer que Jesus estava complicando muito mais as coisas, né? Porque realmente, né, Jesus podia muito mais ser direto e falar das coisas do reino de Deus e tudo mais. Poxa, porque vai contar uma história, ilustrar e tudo mais. Só que a gente tem que entender isso aqui. Os conceitos do cotidiano deixam a história mais didática e interessante, estabelece um paralelo na vida do ouvinte interessado, né? Então era isso que Jesus queria, cativar aquelas pessoas e fazê-las entender da melhor forma possível com aquilo que elas tinham uma vivência melhor, né? E desde já nós vemos uma diferença entre a multidão de curiosos, né? Os fariseus e seus discípulos, né? Isso é muito interessante, porque até então, aqui no Evangelho de Mateus, a gente faz muita diferença, muita distinção entre os discípulos e entre os fariseus, né? Então nós vemos ali os fariseus como esses religiosos que rejeitavam Jesus, e nós vemos no capítulo anterior, na semana passada que nós estamos estudando, nós vemos que eles já começaram ali a se opor contra Jesus cada vez mais rigorosamente, a ponto de já começar a planejar como que a gente vai matar esse cara. O que a gente vai fazer para acabar com a vida dele, né? Então a gente vê os fariseus desde já, querendo acabar com a vida de Jesus, né? Então, e aqui agora nós vemos que a multidão também toma um certo destaque, né? No sentido de que a gente consegue começar a entender a diferença, né, de quem é multidão, quem é discípulo e quem é o fariseu. Não que a multidão não fosse destaque, né, os milagres que Jesus fez anteriormente, né, já destacaram, né, as pessoas que estavam ali seguindo Jesus e tudo mais, mas a partir de agora a gente começa a ver com mais nitidez a diferença dessas três realidades, aqueles três tipos de pessoas, beleza? Bom, e a primeira delas é a multidão, né, que entendia as parábolas de maneira superficial, né? Então, Jesus vinha, contava as parábolas, as pessoas entendiam, poxa, eu entendo, porque eu tenho uma plantação, né? Jesus está falando sobre joio e sobre trigo, realmente é assim que acontece, não dá para separar direito, né? E a pessoa entendia aquilo, mas meio no superficial. Já os fariseus, eles simplesmente recusavam o ensino de Jesus, né? E até mesmo nem ouviam, nem davam bola. O que ele tá falando de trigo? Que cara maluco, né? Quem é que é esse Jesus aí? Quem ele pensa que é? Ele tá falando aí de saiu a semear, e encontrou um solo pedregoso, que cara doido, né? Então eles nem sequer davam ouvidos para esse tipo de ensino de Jesus, né? Para as parábolas e tudo mais. E quando, né, se davam o luxo de ouvir alguma coisa, eles recusavam esses ensinos, né? Por outro lado, né? Ficou atrás do logotipo aqui, peraí, deixa eu puxar. Por outro lado, os discípulos aprendiam intimamente sobre o reino de Deus e demonstravam total interesse pelo aquilo que Jesus estava falando, né? Nós vemos isso nos versículos de 10 em diante, né? Do capítulo 13, né? Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas, né? Então aqui você vê que os discípulos se aproximaram, né? Então a multidão ouviu as parábolas e os discípulos vieram e perguntaram, né, mais intimamente para Jesus o porquê que ele falava por meio de parábolas, e Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles... Ixi, peraí que ficou pequeno pra mim, peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Eu tô fazendo uma força pra ler, peraí. Vamos lá. Verso 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas. Tô ficando velho, meu.
Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer. Tá saindo os cabelinhos brancos, verdade. Conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas aqueles isso não é concedido, né? Aqueles, né? A multidão. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que nem tem lhe será tirado. Por isso, falo com vocês por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías. E aí Jesus segue falando a respeito da profecia lá que está em Isaías, certo? Então, a gente pode até pensar, poxa, por que Deus não queria que essas pessoas entendessem a parábola? E por que Jesus não explicava melhor para eles? Então, por que só explicava ali para os discípulos, né? Porque a gente vê isso, e não sei se você reparou, mas quando você leu esse capítulo, mas quando Jesus explica as parábolas, ele explica para os seus discípulos, né? A gente vê, mais pra frente a gente vai ler, mas a gente vê Jesus falando a parábola e depois fala assim: então, dispersando a multidão, Jesus veio e explica aos seus discípulos. Então, se despedindo da multidão, Jesus vai e explica aos seus discípulos. Ou seja, ele explicava melhor, né? Ele entrava, vamos dizer assim, melhor na parábola, somente com os discípulos, né? A multidão ouvia e entendia superficialmente, mas Jesus explicava e enfatizava o seu ensino somente para os seus discípulos, né? E a gente pode pensar, poxa, por que Deus fazia isso? Por que Jesus fazia isso? Por que Deus permitiu isso, né? Por que não ser mais claro, né? Pode parecer que Deus é injusto, né? Pode parecer até que aqueles que não entendem as parábolas, né, não têm culpa de irem para o inferno, né? Afinal de contas, eles não entendem, então, coitados, né? Eles não conseguem entender o pecado, não conseguem entender as parábolas de Jesus, então eles não têm culpa da sua condenação. Mas a verdade é que o alvo dessa crítica são os religiosos daquela época, né? Como os fariseus, né? Que já haviam fechado seus corações para o reino. Então, na verdade, aqui Jesus, respondendo os discípulos, Jesus está falando, olha, estou falando em parábolas para que os fariseus não entendam. Entendeu? Ele não está dizendo a respeito da multidão em si, mas dos fariseus, né? Jesus não queria tocá-los, afinal já haviam decidido em recusar o reino de Deus, né? E não havia mais como recuperá-los, né? Afinal de contas, Jesus expulsava demônios e os fariseus viam e falavam o quê? Ah, porque ele tá assim com o capeta, né? Então ele é enviado do próprio diabo, né? Aí Jesus curava. Ah, não, porque ele é um curandeiro qualquer. Aí Jesus pregava. Ah, não, ele é só mais um profeta, sabe? Então, quer dizer, não tinham Jesus como filho de Deus, como Cristo, enviado de Deus. Então, não tinha mais o que fazer, né? Eles realmente fecharam seu coração para o reino de Deus, fecharam seu coração para Jesus. E Jesus fala isso, olha, eu não vou falar com eles mais, não vou mais, eu vou atrás daqueles que estão perdidos, e é por isso que Jesus então usa parábolas, né, para alcançar os perdidos, certo? Então ele falava ali a respeito do dia a dia daquelas pessoas de uma maneira clara para que elas entendessem. Ele falava em parábolas para guiar os salvos, ou seja, para guiar os seus discípulos, e também para afastar, cadê? A oposição. Minha touquinha aqui tá dando bug na chroma aqui, né? Mas tá muito frio, vou ficar com ela. Tô nem aí. Bom, então é para isso, né? Então Jesus usava parábolas para alcançar perdidos, guiar salvos e afastar a oposição, porque como eu disse, os fariseus já estavam, né, os religiosos da época, enfim, já estavam com o coração fechado, completamente fechado, endurecido para a palavra de Deus, endurecido para o reino de Deus, para Jesus, para os ensinamentos de Jesus. Então, para não causar mais discórdia e para que a perseguição não se aumentasse tanto nessa hora, que não era chegada ainda a hora de Jesus ser retirado daquele lugar, né? Então, Jesus fala através de parábolas, e aqueles homens simplesmente não davam ouvidos e falavam, esse cara é maluco, não tô nem aí pra ele. Então, a oposição nem se aproximava. A multidão ouvia, ainda que de longe, ouvia, entendia superficialmente, e aqueles que se interessavam, né, os discípulos, eles sim se aproximavam e perguntavam, Jesus, fala mais, o que isso quer dizer? Então, Jesus vinha e explicava para os seus discípulos, né? E aqui é a primeira vez então que a gente tem essa divisão muito clara de multidão de discípulos e fariseus, né? E aqui é algo que a gente já pode aplicar pra gente, né? No fim do nosso estudo a gente sempre tem a aplicação pra nossa vida, mas a gente já pode puxar aqui uma aplicação. Poxa, a gente tá sendo quem, né? Estamos sendo multidão, estamos sendo discípulos, ou estamos sendo como os fariseus, que talvez nem deem atenção ao que Jesus fala, né? Hoje, segunda-feira, né? Ontem foi domingo, né? Olha só que curioso. Antes da segunda veio um domingo. E com certeza você ouviu a palavra do Senhor na igreja, você
mesmo que online, enfim, você ouviu a palavra do Senhor, você ouviu a pregação, será que você tem dado ouvidos a que Deus tem te falado? Será que você tem feito com a multidão e tem gostado, mas só de uma maneira superficial? Ou será que você é como esses discípulos que ouvem a palavra de Deus e quando termina, eles vão e se aproximam e querem mais? Jesus, legal o que você falou, mas me explica mais, eu quero saber mais a respeito disso, e se aproxima e questiona e quer cada vez mais. Então, que possamos ser como os discípulos de Jesus, que se aproximavam constantemente e desejavam e tinham esse interesse a respeito das coisas do reino de Deus, certo? Então, é por isso que Jesus, então, utilizava de parábolas, né, para atrair a multidão, né, então, para alcançar os perdidos, guiar os salvos e afastar a oposição. Certo? Bom, dando sequência no nosso estudo, já vamos entrar nas parábolas de Jesus. E eu preciso confessar, eu não sei se eu não sei não, eu já vou falar que não vamos conseguir, acho que encerrar nossa aula hoje, beleza? São bastante parábolas, né? Apesar de algumas terem só 2 versículos, ou até mesmo 1 versículo, mas são bastante parábolas legais pra gente entrar a fundo, assim, tudo mais. Então, se não der tempo da gente encerrar hoje, a gente termina na semana que vem. Mas é isso, vamos lá. Bom, vamos já falar sobre as parábolas de Jesus, e eu já peço desculpa, né, porque a gente vira pai e automaticamente a gente vira um tiozão, né, então a piadinha de tiozão aí, certo? Um abraço aí para meus amigos engenheiros aí, matemáticos, por essa piadinha infame aí, eu vou até sair logo dessa página, certo? Mas enfim, as parábolas de Jesus, vamos lá. A parábola do semeador, vamos começar aqui por essa parábola, com a ilustração ali de fundo, Jesus parabolando para a multidão. Bom, aqui na parábola do semeador a gente precisa começar já entendendo quem é quem, certo? E eu sei que você conhece essa parábola, é uma parábola que já foi usada diversas vezes em pregações, que você com certeza já ouviu, que você com certeza já leu e até mesmo já deve ter até estudado. Mas é importante a gente, antes de iniciar a nossa leitura, a gente já pontuar quem é quem aqui nesse texto, beleza? Então o semeador, ele é Jesus, a semente é a palavra, o solo é o coração, as aves são o maligno, as pedras, as preocupações e os espinhos, o prazer do mundo, certo? Então são todas essas ilustrações que Jesus traz durante essa parábola aqui do semeador, beleza? Isso é muito importante da gente entender, e é legal porque assim, como ela abre esse capítulo, né, é importante a gente saber quem é quem nessa história, porque mais pra frente Jesus acaba falando de novo sobre aves, acaba falando de novo sobre pedras, enfim, sobre outro semeador. E a gente, a partir desse texto que a gente vai ler agora, que a gente já tem aqui, vamos dizer assim, os personagens identificados, né? Nas próximas parábolas a gente consegue entender então o que Jesus está querendo dizer de uma maneira melhor e muito mais fácil. Porque, enfim, a gente já, desde agora a gente já tá vendo os personagens aqui certinho, beleza? Bom, vamos dar sequência aqui, não quero dar muito spoiler do que tá por vir, mas é isso. Bom, no verso 1 então diz, né, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, tá pequeno mesmo, hein, dessa vez ficou pequeno, pera aí, vamos lá. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e 30 por certo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? É interessante esses versículos assim, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Às vezes Jesus fala também, em verdade vos digo, né? O que isso quer dizer, né? É como se Jesus estivesse grifando, né? Passando ali um grifa-texto ou digitando ali em negrito, sabe? É como se Jesus estivesse dando uma ênfase maior. Então, ó, galera, quem tem ouvidos, ouça, ó, porque, ó, presta atenção, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então é como se Jesus estivesse dando essa ênfase assim, né? E por isso que ele usava dessa maneira de falar, né? Quem tem ouvidos ouça, ou em verdade vos digo, enfim. E essa parábola, então, ela não é sobre crentes e descrentes, né? Muitas vezes a gente entende dessa forma, talvez você pode entender dessa forma, né? Que talvez, então quem recebeu a semente, né, da palavra, quem recebeu ali a semente,
esse é o crente, os outros são os descrentes, mas não é sobre isso, é sobre todos aqueles que têm interesse na palavra de Deus. Então, na verdade, essa parábola é sobre mim, e é sobre você, e é sobre todos nós que temos interesse em aprender a palavra de Deus, porque nós já vimos que quem é quem, né? Então o semeador é Jesus, certo? Então ele sai para semear, ele joga a palavra, e o nosso coração, ou seja, ele vai jogar aonde essa palavra, né? Ele vai jogar para aqueles que estão próximos, né? Aqueles que se achegaram para receber essa palavra. Então, mais uma vez, citando o culto de ontem, né? Você foi na sua igreja, você foi lá e você ouviu a palavra, e é isso que aconteceu, né? Jesus veio e jogou as sementes, né? Então você estava lá presente para receber a semente. Agora a questão é como estava o teu coração para receber essa semente, né? Você estava apto a recebê-la? Você estava com o seu coração com uma terra boa? Ou será que você estava com preocupações, com espinhos, ou talvez com as aves, né, que estavam ali para retirar essa semente, né? Então Jesus explica para os seus discípulos, e é interessante quando Jesus explica, porque aí não fica nada não fica nada em oculto, né? A gente já sabe tudo, porque, né, é o que Jesus acabou de explicar, né? Então vamos lá. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador, né? A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração, né? Então veja, aqui é o que Jesus está falando sobre as aves, né? Que vem as aves e tomam ali, né, arrebatam a semente ali à beira do caminho, né? Este é o que foi semeado à beira do caminho, né? Então vem o maligno e tira essa palavra, certo? O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, né? Então eu diria até que esse daqui é o coração mais comum, né? Claro que a gente não pode julgar o coração de ninguém, somente o nosso mesmo, né? Nós temos que olhar e analisar a nossa vida, fazer aí a nossa... Como é que chama aquele... eletrocardiograma. Faz um eletrocardiograma aí, um autoeletrocardiograma no seu coração e confere aí como está o teu coração diante de Deus, né? Porque nesse caso aí é cada um por si, né? Você tem que ver como está o teu coração para receber a palavra de Deus, mas eu arrisco dizer que esse é o coração mais comum entre os crentes, né? E a gente vai pra igreja no domingo e a gente sai, né, fervoroso, a gente sai animado, glória a Deus, que palavra tremenda. Mas talvez na segunda-feira, 6 da manhã, já acontece um problema no trabalho, ou talvez já fura o seu pneu, ou talvez seu filho já acontece um problema na escola. Ou seja, sua semana já começa toda errada, já começa dando tudo errado, e aí automaticamente a gente esquece o que a gente ouviu no dia anterior, a gente esquece o que a gente ouviu no domingo, a gente esquece o que a gente ouviu da parte de Deus. Então... é interessante demais que eu realmente acredito que esse seja o coração mais... o solo de coração mais comum entre nós crentes, né? A gente precisa sempre tomar cuidado com isso, irmão, sabe? De não deixar com que essas rochas de preocupações aí impeçam... quase que eu falei impedam. Impeçam as sementes de germinarem, né? E brotarem no nosso coração, né? Mas que a gente possa verdadeiramente... manter nosso foco em Jesus, certo? Bom, verso 22 continua, né? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera, né? Aqueles, então, que desejam as coisas desse mundo e esses espinhos acabam sufocando a semente. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Olha que maravilha, né? Então, existe esse que recebe a palavra da maneira correta, com o coração apto a receber essa semente, e essa semente germina, brota, frutifica e produz 30, 60 e até 100 por um, certo? Isso é muito bom e é muito interessante da gente entender, certo? Então, a partir daí nós temos algumas coisas interessantes, né? Alguns pontos importantes para a gente entender a respeito dessa parábola, né? Então a primeira delas é isso, é que Deus dá condições para todos frutificar, certo? Afinal de contas, Jesus não está apenas jogando uma semente naquele que está com o coração perfeito. Jesus está jogando para todo mundo, né? E aí vai da sua parte, como que está seu coração, entende? Então mesmo que o coração talvez esteja rochoso hoje, Jesus jogou a semente aí. Aproveita, então tira logo essas pedras, entende? Tira logo, porque a semente está aí, a hora que ela começar a crescer, ela precisa de espaço para crescer, sabe? Aí tá cheio de espinho.
Jesus, ontem eu fui no culto ontem, certo? Recebi a semente, mas realmente estou pensando aqui, eu tô cheio de espinho, estou pensando muito nas coisas desse mundo, estou pensando muito, enfim, em tantas outras coisas. Eu preciso então parar, limpa isso, tira, sabe, essas coisas do seu terreno, do teu coração, para que essa semente possa germinar. Então veja só que interessante, né? Deus dá condições para todos frutificar. Então cada um frutifica de uma maneira diferente, isso também é muito interessante. É claro, a gente vai se inspirar em pessoas, mas a gente não pode nunca se comparar às pessoas, porque cada um vai frutificar o Senhor de uma maneira diferente, cada um tem uma aptidão diferente, enfim, e cada um vai dar um fruto diferente para o Senhor, e é por isso que ele diz, né, vai frutificar 30, 60 ou 100 por 1, né? Não importa, mas vai frutificar, né? Talvez você frutifica 30 por 1, talvez você vê alguém que frutifica 100 por 1, e isso é muito bom, e você até deseja, nossa Jesus, eu quero frutificar assim algum dia, e ora para que isso possa acontecer, mas não se sinta constrangido em frutificar pouco, porque isso faz parte do nosso crescimento, sabe? Desde que você frutifique. Então não importa se é 30, se é 60 ou se é 100 por 1. Frutifique para o Senhor, certo? Porque Ele te dá condições para frutificar. Você tem que cuidar do solo do teu coração. E cuidando do solo do teu coração, pode ter certeza que a semente vai germinar, vai brotar, vai crescer e vai gerar frutos para o Senhor, certo? Pensa no seguinte, ó, cada cristão que gerou um grande impacto no mundo, houve um cristão anônimo que o apresentou a Jesus, sabe? Pensa nisso então, pensa nisso. Grandes cristões, Billy Graham, sei lá, o Spurgeon, Charles Spurgeon, né? Um dos meus preferidos, né? O príncipe dos pregadores, né? O cara que impactou uma nação inteira, gerações, né? Foram impactadas por ele, né? E veja só, né? Um homem então que a gente pode dizer que frutificou 100 por 1, né? Mas alguém buscou ele, né? Alguém apresentou Jesus para ele, ou seja, alguém, mesmo que um anônimo, mesmo que seja alguém que frutificou, entre aspas, apenas 30 por 1, apresentou Jesus para ele, né? Então, por isso que não importa o quanto você frutifica, desde que você frutifique para o Senhor, né? É claro, né? Quanto mais você frutificar, melhor. Então, deseje mesmo, Deus, eu quero mais, mas não se sinta inferior, não se sinta menosprezado pelo Senhor, talvez, ou pela igreja, porque você não está frutificando, mas busca frutificar cada vez mais para o Senhor e entenda que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Então, o importante é a gente frutificar para o Senhor, certo? E outra coisa importante dessa parábola é que a gente vê que existem 3 coisas, então, que nos impedem de frutificar, né? Porque são 4 solos, né? A gente às vezes faz essa separação, né? Sobre quem recebeu a palavra e quem não recebeu, mas na verdade não. E como eu disse, essa parábola não é sobre os crentes e os não crentes. Essa parábola, na verdade, é só sobre os crentes. Essa palavra parábola é só sobre nós que tá na igreja, cara. E é isso, Jesus ele tem jogado as sementes, né? E nós que somos a igreja, nós que estamos na igreja, nós que somos crentes, evangélico que está recebendo, mas como você tem recebido essa palavra? Então essa parábola, tá difícil, mas vamos lá, essa parábola é sobre nós, entendeu? É sobre como anda o teu coração, não é sobre não crentes, não é sobre outras pessoas, quem está fora da igreja, é sobre quem está dentro da igreja, né? E existem 3 coisas, então, que podem fazer com que a gente não frutifique para o Senhor. A primeira delas, né, é o diabo, que toma a semente da beira do caminho, né? Então, a gente precisa sempre tomar cuidado com isso, né? O diabo, ele quer sim tirar nossa paz, ele quer sim tirar aquilo que Deus plantou na gente, né? E mais uma vez vou dizer isso, ontem você estava na igreja, ontem você ouviu a palavra, Deus jogou uma semente, Deus plantou algo no teu coração. E talvez hoje o diabo já veio falar, então, mas olha, você viu o que aconteceu, olha, e veio aqui no seu ouvido, sabe, começou a lançar setas, e talvez você já tenha até se esquecido daquilo que Deus plantou ontem no teu coração. Então não deixe o diabo arrancar o que Deus plantou no teu coração, sabe, não deixe o inimigo tomar isso de você, tomar a tua bênção, tomar a palavra de Deus do teu coração, mas deixa essa semente germinar, em nome de Jesus, certo? Essa é a primeira coisa, então, que pode impedir a gente de frutificar para o Senhor, né? Que é o diabo que toma a semente da beira do caminho. A segunda coisa, então, é a carne desanimada, enfraquecida pelas preocupações, né? Que é exatamente essa que está com as pedras, né? O coração, né? E mais uma vez, ontem você esteve no culto, você foi plantado, Jesus plantou uma semente em você ontem,
E talvez hoje as preocupações do seu dia, as preocupações do seu trabalho, né, finzinho de mês, enfim, as preocupações que aconteceram hoje, talvez tenha feito você esquecer do que você ouviu ontem. Veja, olha o que você ouviu ontem, cara, que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que você ouviu uma palavra maravilhosa da parte de Deus, onde quer que você esteja indo, onde quer que você esteja frequentando, mas tenho certeza que você ouviu algo da parte de Deus ontem. Então, não deixe com que as preocupações sufoquem a tua planta, sufoquem a tua semente, a ponto dela não crescer e não frutificar para o Senhor, certo? Então, cuide do seu solo para que a sua semente possa germinar. E a terceira e última coisa, então, é o mundo, né, com suas atrações que nos agarram como espinhos, né? Então é exatamente isso. Às vezes a gente, mais uma vez, vamos lá, hein? A gente ouviu uma palavra ontem tremenda e tudo mais, só que chegou hoje, a gente já tá pensando, né, na promoção do trabalho, pensando no dinheiro, pensando nas coisas desse mundo e tudo mais, a gente se esquece do que a gente ouviu ontem. Então, não deixa com que os prazeres desse mundo, não deixa com que as atrações, né, desse mundo, aquilo que nos atrai aqui, possa nos agarrar, né, a ponto da gente nem olhar mais para as coisas de Deus, a ponto da gente nem se interessar mais pelas coisas de Deus, né, e o mundo vai nos abraçando como esses espinhos, né, e sufocam a nossa semente, a ponto dela não germinar, não brotar e não dar frutos para o Senhor. Então são essas três coisas que nos impedem de frutificar. Isso é muito importante da gente entender nessa parábola, né? Então, o diabo, a nossa própria carne e o mundo são três coisas que podem fazer com que a gente não frutifique para o Senhor, certo? Então é muito importante isso, irmãos. Nós entendemos quem é quem aqui, né? Só recapitulando então, Jesus é o semeador, a semente é a palavra, o solo é o coração, as aves são o maligno e as pedras as preocupações e os espinhos o prazer do mundo, né? Nós temos que ter essa consciência de que o nosso coração tem que estar sempre com uma boa terra para receber a semente do Senhor. Ó, já fica aqui uma dica, hein, ó. Depois que terminar o estudo aqui, pesquisa aí, ó. Boa Terra CTMDT, ok? Procura aí, é maravilhosa, essa música é maravilhosa. É um rockzinho show de bola. Acho que é da Ana Nóbrega, se não me engano, essa música. Ela é do rock, né? Ela é do rock. Depois vocês veem aí, muito bom, uma guitarrinha maneira. Mas, dando sequência então nas parábolas de Jesus, a parábola do joio e do trigo. Vamos lá, na parábola do semeador, então, haviam diferentes solos, certo? Mas era uma mesma semente. Então Jesus vinha e plantava ali a semente, né? Era um semeador, ele jogava a semente em vários solos diferentes. Aqui já é um pouco diferente, né? Nós então temos dois semeadores, o mesmo solo e duas sementes diferentes, né? Então Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Então deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para serem queimados, mas recolham o trigo em meu celeiro. Certo? E Jesus logo explica para os seus discípulos, né? E aqui nós vemos aquilo que nós comentamos logo no início do nosso estudo, né? Jesus então se despede da multidão, Jesus foi para casa e, aproximando dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo, né? Então a gente vê isso, né? Então a diferença da multidão e do discípulo. A multidão ouviu essa parábola, pode ter gostado, achou interessante, legal, olha só, então realmente, então tem joio, tem trigo junto, né? Eu quero ser trigo, tal, entendeu ali superficialmente, mas os discípulos foram aprender na intimidade com Jesus, né? E Jesus responde para eles, né? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, né? Então, veja bem, voltando lá no início do nosso capítulo, nós já identificamos ali os personagens, né? Não sei se a gente pode chamar de personagem, mas as ilustrações, né? Então, o semeador quem é? Ele é Jesus, né? E aqui continua a mesma coisa. Por isso que é importante a gente ler
sempre o contexto de tudo, né, pra gente entender o que significa a parábola por si só, né? Então vamos lá. Então, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, certo? A boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos, né? Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos, né? No dia do juízo final. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ok? Então, nós vemos isso sendo explicado por Jesus aqui para os seus discípulos, né? E alguns pontos importantes também. Jesus está falando então de verdadeiros e falsos cristãos, né? O semeador, ele semeia a boa semente no mundo, o inimigo semeia o joio, né, por sua vez, né, a erva daninha, enfim. Para quê? Para corromper os verdadeiros. Simples assim. Então, nós vamos crescer juntos. Nós somos trigo, estamos crescendo com outros trigos também ao nosso lado, mas um ou outro joio aí também com a gente. E esse joio pode nos corromper, né? Esse joio pode levar a gente a pensar que ele é trigo e querer seguir ele porque ele é um trigo mais bonito, porque ele é um trigo que está crescendo mais, sei lá. E a gente pode querer seguir os passos do joio para, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Temos que ter essa consciência e entender de que existem falsos cristãos, né? E veja bem, Jesus está falando sobre o quê? Sobre a gente crescer junto, ou seja, tem então falso cristão, né, dentro da própria igreja, dentro aqui no mundo, né, onde nós vivemos. Então a gente tem que tomar cuidado, cara. O joio e o trigo são impossíveis de serem separados. É muito difícil da gente saber quem é e quem não é, né? Os de verdade, só quem é sabe. Os verdadeiros cristãos estão espalhados pelo mundo junto com os falsos, né? Até a volta de Jesus, que providenciará a colheita, colherá o trigo para si e lançará o joio no fogo, né? Então é sobre isso que Jesus está falando aqui. Então Jesus fala, anteriormente Jesus estava falando sobre a terra boa do nosso coração. Aliás, qual é a terra que está no nosso coração? Aqui Jesus então está falando que, olha, a terra é este campo onde existem joio e existe trigo e eles crescem juntos e vocês têm que tomar cuidado, né? Porque o joio quer corromper o trigo. Então, mesmo que vocês cresçam juntos, não hajam, né, não tenham atitudes de joio, não sei qual é uma atitude de joio, né, não sejam como o joio, certo? Porque no fim dos tempos, né, na colheita, nós vamos ter essa separação feita pelos anjos do Senhor, que queimarão o joio e tomará o trigo para si, certo? Bom, irmãos, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu acho que já vou encerrar por aqui hoje, ok? Porque já deu mais de 30 minutos da nossa aula. E tem bastante parábola ainda pra gente conversar. Acho que eu vou deixar pra semana que vem, ok? Bom, mas já tá com o link aqui na descrição, se você quiser dar uma olhadinha nos nossos slides. Aproveita então e lê. Deixa eu já pular aqui pro nosso último. Certo? Nosso último slide. Então aproveita aí que você tá com a sua Bíblia na mesa, né? Com o seu material de estudo aí, seu caderninho, certo? Então aproveita isso e já lê aí com sua família. Novamente, então, capítulo 13, né? Eu sei que vocês já leram para a aula de hoje, mas lê mais uma vez, vê aí, anota aí o que chamou mais a atenção de vocês, certo? E rabisca bastante a Bíblia aí, porque a Bíblia é pra gente usar, beleza? Mas é isso, eu volto na semana que vem, porque já passamos o nosso horário aqui, é bom a gente manter uns 30 minutos de aula, certo? Pra não ficar muito extenso. E se eu entrar nas próximas, se eu acabar entrando agora nas próximas parábolas, né, vai ser difícil da gente parar. Então, acho que eu vou parar agora, encerrar agora. E semana que vem a gente retorna e encerra encerra o capítulo 13 de Mateus. Beleza? Bom, irmãos, então é isso. Espero que você tenha sido abençoado. E é bom também parar, porque como tem muita parábola, né? Eu acho que é muita informação e às vezes a gente uma coisa pode ofuscar a outra, né? E a gente às vezes pode enfim, não dá tanta atenção, né? Então eu acho que tudo isso que nós já vimos hoje já é muito tremendo pra nossa vida e então dá pra gente encerrar por agora. Semana que vem a gente volta. Beleza? Bom, irmãos, é isso. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite
E lembre-se então, né, uma Bíblia caindo aos pedaços pertence a alguém que não está caindo aos pedaços, beleza? Deus abençoe e até a próxima.